o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Saudamos também aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Nós vamos convidar os irmãos para abrirmos a palavra do nosso Deus no segundo livro de Moisés, o chamado Êxodo, no capítulo 20. Nós faremos a leitura do segundo mandamento, versículos 4 a 6. Segundo mandamento, Êxodo 20, a partir do versículo 4 até o versículo 6. Hoje nós trataremos da primeira parte deste mandamento, por isso os irmãos estão vendo ali a referência, Êxodo 20, versículo 4, mas nós faremos a leitura de todo o mandamento, que vai até o versículo 6. Vamos ler juntos, meus irmãos? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a iluminação, a orientação do Espírito Santo do Senhor, a fim de que possamos entender precisamente a verdade deste mandamento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, mais uma vez a Tua palavra, que é a Tua voz, está aberta diante de nós, com o propósito de ser exposta e assim comunicar às nossas mentes e corações a sublime verdade do Senhor para as nossas vidas. Nós sabemos, ó Deus, que para compreender a Tua palavra, nós precisamos que o Teu Santo Espírito possa traduzi-la para a nossa mente, a fim de que possamos, ó Deus, compreender com precisão o que o Senhor quis nos dizer. Por isso nós clamamos ao Senhor neste momento, que o Teu Santo Espírito possa agir poderosamente em nós, tanto em mim, para que as minhas palavras sejam adequadas, bem como também nos meus irmãos, para que as minhas palavras que serão ouvidas possam ser entendidas de maneira clara, objetiva e sem qualquer tipo de ruído que possa prejudicar a comunicação da verdade do Senhor para todos nós. Que o Senhor nos ajude, portanto, a compreendermos a Tua palavra e, mais uma vez, sairmos daqui nesta noite com aquela boa sensação espiritual de que o Senhor nos comunicou mais uma porção de Tua palavra e que nós aprendemos um pouco mais a respeito de Ti e a respeito de nós mesmos e, sobretudo, mais uma vez, crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em nome dEle mesmo que nós oramos, já agradecidos ao Senhor por tão grande salvação, por tão grande bênção que recebemos ao podermos ouvir a Tua palavra. Em nome dEle oramos agradecidos. Amém. Meus amados irmãos, o nosso Deus estabeleceu de maneira clara o modo como todo o seu povo deve conhecê-lo. Deus se revelou desde a sua criação a fim de mostrar à humanidade quem Ele é e a fim também de revelar à humanidade aquilo que ela precisa saber a respeito deste Deus que é Criador do universo, o Criador de todas as coisas, bem como também saber a respeito de si mesmo, do homem. Quem é o homem?
e quem é esse Deus a quem ele deve adorar. Por esta razão, o nosso Senhor se revelou, e ele se revelou pela criação e também por sua palavra, de maneira especial. Nós temos aprendido aqui, ao longo das exposições que temos feito, que o nosso Deus, ele de fato quis falar de si mesmo ao homem, e que sem esta revelação divina, seria impossível que nós pudéssemos saber qualquer coisa a respeito dele e de nós mesmos. Por isso, se quisermos saber quem Deus é, quem nós somos, o que ele exige de nós, qual a postura que nós devemos ter em relação a ele e às pessoas e à criação, nós precisamos aprender a humildemente ouvir a voz do Senhor. O Deus que antes dos tempos eternos já havia planejado, de acordo com os seus santos decretos, manifestar-se ao homem. E então, no princípio, ele criou céus e terra, e ali também criou o homem, à sua imagem, para que ele pudesse, então, a partir da criação e também da sua palavra, disse Deus, pudesse revelar-se ao homem. E nós temos aqui, como já temos analisado ao longo destes domingos, um resumo daquilo que nós chamamos de lei moral do Senhor. E o que é esta lei moral? É exatamente o modo como Deus quer que nós o sirvamos. Deus prescreveu tudo aquilo que é necessário sabermos a respeito dele e do modo como devemos adorá-lo. Por isso, meus irmãos, ao lermos os chamados 10 mandamentos, nós não devemos imaginar que estes mandamentos são eles mesmos os únicos das Escrituras. Há muitos outros preceitos, muitas outras orientações na palavra de Deus que nós vamos aprender. Mas estes 10 mandamentos são o resumo da lei moral do Senhor. Em outras palavras, se nós quisermos compreender quem Deus é, quem nós somos e o modo como nós devemos nos relacionar com Ele, devemos então ouvir a voz do Senhor nestes mandamentos. O povo de Israel estava à beira do monte e ali Deus se manifestou de uma maneira gloriosa e ao mesmo tempo de uma maneira grave, que trouxe, aliás, grande temor àquelas pessoas que estavam ao pé do monte. E, por meio de Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento, Deus, então, falou ao povo estas palavras que nós temos aqui registradas neste capítulo 20 de Êxodo, quando o povo havia saído da escravidão do Egito, saído da escravidão do pecado, e agora precisava ouvir aquilo que Deus haveria de exigir dele, desse povo, para que esse povo pudesse adorá-lo com perfeição, com maturidade, com sinceridade espiritual. E nós já temos visto que este Deus é o grande Senhor do universo, o Senhor, o teu Deus, aquele que criou todas as coisas e que tirou o seu povo da terra do Egito, ou da escravidão do pecado, da casa da servidão. Esse Deus que também exige, meus amados irmãos, uma adoração exclusiva. Não terás outros deuses diante de mim. Aquele que diz, eu sou o único Deus que deve ser adorado. Este Deus que exige que tudo aquilo que façamos, façamos diante dele, coram deo, na presença de Deus, porque nós fomos criados para glorificar a Deus e experimentar de seus benefícios para sempre. Agora, meus amados irmãos, depois de ter se apresentado, eu sou o Senhor, o teu Deus, depois de ter dito que não há nenhum outro Deus que nós devamos adorar, não terás outros deuses diante de mim, agora o Senhor, em continuidade a esta ideia da exclusividade de um só Deus, que é o grande Senhor Criador, o grande Senhor Libertador, agora o nosso Deus nos ensina também, meus amados irmãos, que o culto deve ser prestado a Ele de maneira absolutamente conforme Ele prescreve. Em outras palavras, se no primeiro mandamento
Deus diz a todos nós quem Ele é. Agora, no segundo mandamento, Ele nos diz como Ele deve ser adorado. Portanto, o primeiro mandamento é contrário a falsos deuses. E o segundo mandamento é contrário à falsa adoração. O que os mandamentos querem fazer, portanto, é nos mostrar que o povo de Deus não pode, em primeiro lugar, ter outros deuses. Mas agora, meus amados irmãos, de uma maneira ainda mais específica, o nosso Deus quer nos ensinar que é possível, em algum momento da caminhada do povo do Senhor, esse povo, mesmo adorando o Deus verdadeiro, o faça de maneira errada. Então, agora, o que Deus quer nos ensinar é o modo como nós devemos cultuá-lo. Porque o povo de Israel sabia quem era o verdadeiro Deus. E eles nunca estiveram enganados acerca do Senhor, o Yahvé, o Deus Criador e que os tirou do Egito. Mas o povo de Israel, por muitas vezes, adorou a Deus de maneira errada. O povo de Israel, muitas vezes, tentou inventar um tipo de culto, um tipo de adoração que não era prescrito pelo Senhor. E muitas vezes, ao lermos a história dos diversos reis de Israel, nós veremos situações nas quais o Deus verdadeiro foi aclamado, deuses falsos foram eliminados, mas ainda havia objetos de adoração contrários à palavra do Senhor. O exemplo, meus irmãos, talvez mais contundente que nós temos disto e que é citado por muitos dos comentaristas em relação a este mandamento, é o exemplo do rei Jeú. E eu quero com isso convidar os irmãos para abrirmos no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, para que os irmãos possam entender de uma maneira mais ilustrada o que o mandamento quer nos dizer. No versículo 18 do capítulo 19 do primeiro livro de Reis, traz a seguinte informação: Jeú, ele havia eliminado os falsos deuses de Israel. Mas o versículo 18 diz: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. Aqui Deus, naquela conversa com Elias, apontando para Elias o fato de que havia ainda pessoas que eram fiéis ao verdadeiro Deus, mas ao mesmo tempo havia também aqueles que adoravam a Deus de maneira errada, de maneira equivocada. E nós vamos perceber ainda na história de Israel, como por exemplo no livro do profeta Jeremias, que os irmãos também podem abrir, no capítulo 7 de Jeremias, nós temos também uma descrição importante a respeito disto. Jeremias capítulo 7, versículo 4 em diante. Quando Jeremias, o profeta, falando da boca de Deus, disse assim: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Interessantemente, o profeta menciona aqui, meus irmãos, a metodologia de uma falsa adoração. Observem as repetições: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Uma marca de uma adoração vazia é a repetição. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, ao nos ensinar a orar, disse: não useis de vãs repetições. Porque quase sempre as adorações falsificadas, elas são recheadas de repetições que nada dizem. Por isso, os reformadores foram tão contrários à metodologia católica de adoração
que quase sempre evidenciava repetições, rezas, quando na verdade deveriam declarar de maneira concisa e ao mesmo tempo profunda o sentido da verdadeira adoração ao Senhor. E veja como Jeremias continua: mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Novamente ele afirma: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis: estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Observem, o povo compreendia quem Deus era. Portanto, em tese, eles obedeciam ao primeiro mandamento, eles tinham um só Deus. Mas o grande problema aqui é que a prática de culto era uma prática pervertida. Eles continuavam vivendo uma vida imoral, furtavam, matavam, cometiam adultério, juravam falsamente, queimavam ainda incenso a Baal, ou seja, era um tipo de culto pervertido, um tipo de culto falso, e ainda assim chegavam-se para diante de Deus, próximo do Senhor, na casa do Senhor, invocando o nome do Senhor e usando um dos piores argumentos que nós podemos usar, que é dizendo: oh, nós estamos salvos. Estamos salvos porque estamos obedecendo a uma estrutura religiosa. E, meus irmãos, este é um grande perigo que todos nós corremos quando adoramos o Senhor. Pensarmos que o fato de nós obedecermos a regimentos religiosos, práticas religiosas, isso por si só já nos faz próximos do Senhor, já nos torna íntimos do Senhor. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que o culto a Deus é, na verdade, aquilo que nós fabricamos com a nossa mente, e pensamos que a nossa tradição, os nossos costumes, o modo como nós fazemos as coisas, isso por si só já se justifica diante de Deus. Mas não é isto que as Escrituras Sagradas nos ensinam, porque não é isto que o Senhor Deus, Santo Deus, requer de nós. Quero ainda citar, meus irmãos, um outro profeta, agora o profeta Amós. Convido os irmãos também para abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, no capítulo 5, versículos 21 a 24. Amós, capítulo 5, versículos 21 a 24. Veja como o nosso Senhor também, por meio do profeta, condena a falsa adoração, o culto falso. Ele diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Veja como o profeta também, meus irmãos, denuncia igualmente, assim como o profeta Jeremias, o culto falso. Eles tinham compreensão de quem era Deus, eles se apresentavam na presença de Deus, porque claramente diz aqui que era um culto que eles estavam oferecendo,
Mas observem que a forma de oferecer este culto era falsa, enganosa, era apenas uma maneira mecânica de acessar os benefícios desse Deus. E quero citar ainda, meus irmãos, em último lugar, dos profetas, aquele que nós lemos aqui ao longo da liturgia deste culto, Isaías, capítulo 1. E os irmãos que foram atentos à leitura perceberam que o que Isaías faz, logo no primeiro capítulo da sua profecia, é exatamente condenar o falso culto. Eles estavam na presença do Senhor, mas Deus disse a eles: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros. E continua dizendo: como que vocês têm coragem de vir até mim, se apresentarem até mim? Versículo 14, ele diz: as vossas festas, as solenidades, a minha alma as aborrece. Eu não faço questão da forma como vocês me adoram, porque a forma como vocês me adoram é falsa, é enganosa. Vocês estão diante de mim e deveriam fazer aquilo que me agrada, e não aquilo que agradam a vocês. Por isso, meus amados irmãos, nós temos aqui, neste mandamento, estas prescrições acerca do modo como nós devemos adorar o nosso Deus. E com a graça do Senhor, nós passaremos alguns domingos tratando a respeito do culto a Deus. O que é o culto a Deus? Como ele deve ser? De que maneira Deus se agrada da manifestação cultica do seu povo? Como nós devemos nos achegar à presença daquele que é Senhor do universo, Criador de todas as coisas, que nos livrou do pecado e da morte, que é apenas Ele, o único Deus, digno de adoração, verdadeiro, santíssimo, justo em tudo aquilo que faz. Aquele Deus diante de quem, do único de quem nós devemos estar. Como nós devemos, então, nos portar diante deste Deus? Que tipo de culto devemos oferecer a este grandioso Deus que nos salvou? E por isso este mandamento, portanto, meus irmãos, ele é um dos mais extensos. Como os irmãos podem perceber, até mesmo na quantidade de versículos, de palavras, de texto que nós temos, é um dos mandamentos mais extensos. Porque Deus valoriza o culto que deve ser prestado a Ele. Porque o culto, meus irmãos, e nós não falamos apenas do culto de domingo, mas falamos do culto no sentido da adoração que nós devemos prestar a esse Deus em todo lugar. O culto é exatamente o lugar onde nós nos encontramos com o Senhor. E quando o culto ou a adoração a Deus é pervertida, acontecem terríveis consequências na vida das pessoas que pervertem esta adoração. Quem falou sobre isto, de maneira mais específica, foi o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Romanos, quando ele diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade, de pessoas que pegam a verdade de Deus e sufocam esta verdade e tentam fabricar verdades. E isso acontece onde? No culto. Porque Paulo diz o seguinte, que mesmo Deus, tendo se revelado a estas pessoas, elas não quiseram adorá-lo como Deus. Portanto, a condenação de Paulo ali, meus irmãos, é quanto ao culto, é quanto ao modo como nós nos apresentamos diante desse Deus. Quem nós adoramos? De que modo nós adoramos? E quando estas coisas são enganosas, falsificadas, quando nós mentimos em relação ao Deus que nós devemos adorar e ao modo como nós devemos adorá-lo, meus irmãos, coisas ruins acontecem nas nossas vidas individuais, como também na vida das nossas igrejas. Basta os irmãos verificarem ao longo da história, não só de Israel, que há inúmeros exemplos, mas também na história, na nossa história eclesiástica, os irmãos verão que todas as vezes que o culto ao Senhor foi pervertido, todas as vezes que o culto a Deus foi realizado de maneira errada, quando coisas foram acrescentadas, introduzidas no culto a Deus, e que não foram requeridas, ordenadas por Deus,
quando aquilo que foi ordenado por Deus foi retirado, quando a perversão do culto aconteceu, desastres aconteceram na vida da igreja. E até hoje isso acontece. Os irmãos podem fazer uma pesquisa na internet a respeito de igrejas que eram igrejas confessionais, igrejas que eram igrejas que obedeciam a palavra, mas que ao longo do tempo permitiram a entrada de falsos ensinos a respeito do culto. Começaram a inventar, a partir das elaborações da mente humana, ideias a respeito de Deus e a respeito do culto a Deus. Hoje, essas igrejas estão fechadas. Locais que eram locais de culto passaram a ser agora outros estabelecimentos, teatros, cassinos, casas de show, e, em alguns casos, até mesmo passaram a ser lugares para encontros pecaminosos. Meus amados irmãos, quando o culto a Deus, ele não é realizado da maneira como Deus prescreve, desastres acontecem na vida da igreja. E repito, por isso, o nosso Senhor tem todo o cuidado de estabelecer o modo como Ele deseja ser adorado. Aqui, portanto, nós temos, como eu disse, um mandamento extenso, e que alguns comentaristas o dividem de maneiras diferentes, mas todos eles consideram um aspecto comum, que é o seguinte: na primeira parte do mandamento, nós temos a regra que Deus estabelece. E esta regra, ela vai até a primeira parte do versículo 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto. Esta é a regra. Deus estabelece aqui nesta regra que nós não devemos criar nenhuma outra forma de adoração que não sejam aquelas prescritas claramente nas Escrituras Sagradas. Não devemos criar nada, nem imagens de desenhos, nem imagens feitas de madeira, de cimento, de qualquer outra estrutura, ou até mesmo imagens mentais a respeito de quem é Deus. Porque Deus, meus amados irmãos, não permite que nós criemos imagens a respeito de si, e a razão pela qual isto acontece é porque Deus, Ele é Espírito, Ele é invisível, e Ele jamais permitiu que o seu povo pudesse representá-lo de maneira física. A única manifestação física do nosso Deus, a única imagem de Deus que nós podemos afirmar nas Escrituras é o próprio homem. Porque Gênesis nos diz que Deus criou o homem à sua imagem. E é por essa razão que Deus se encarnou, Ele se tornou homem, para que nós pudéssemos, no homem Jesus, ver a glória de Deus. Por isso, meus amados irmãos, não há nenhuma autorização das Escrituras para que nós façamos qualquer tipo de representação de Deus, qualquer tipo de imagem, de conceito de Deus, senão aqueles prescritos na sua palavra. E todas as vezes que nós criamos ideias a respeito de Deus, teologias a respeito de Deus, formas de culto prestados a Deus, que são contrários às Escrituras, que não estejam prescritos nas Escrituras, nós estamos quebrando estes mandamentos. Há uma discussão aqui, meus irmãos, muito pertinente a respeito do primeiro e do segundo mandamento. Há uma interpretação do catolicismo romano e também de parte das igrejas luteranas que juntam esses dois mandamentos. E por isso, os católicos romanos justificam a criação de imagens como uma forma didática de facilitar a compreensão a respeito de Deus. Os católicos, aqueles que conhecem a sua teologia e que professam a fé católica, eles não vão admitir para nós
que o que eles fazem nas missas é adoração a objetos. O que eles vão dizer para nós é que ali é apenas uma forma didática de nós acessarmos Deus, porque a nossa fé, segundo eles, precisa de alguma estrutura visível para que possa compreender melhor quem é Deus. Esse argumento foi usado por Gregório Magno, um papa antigo, que disse que esta imagem, ou as imagens a respeito de Deus, seriam facilitadores da compreensão da nossa fé. E este raciocínio, ele foi atestado, validado, num dos concílios ecumênicos, chamado Concílio de Trento, em 1562, que disse o seguinte, seguindo Gregório Magno, o seguinte raciocínio: expressar e figurar histórias e narrações da Sagrada Escritura é conveniente para instruir o povo ignorante. Isto não é copiar a divindade, disseram eles, como se fosse possível vê-la com olhos corporais ou expressá-la com cores e figuras. Mais à frente eles disseram, Concílio de Nicéia II, a respeito das representações de Cristo, de Maria e dos demais santos católicos. Disseram eles assim: devem-se conservar nos templos as imagens de Cristo, Maria e outros santos, e dá-las correspondente prestígio e veneração. Eles interpretam o ato de venerar como diferente do ato de adorar. A veneração seria uma espécie de elogio, mas não a mesma adoração que se deva prestar a Deus. E eles continuam: não porque se creia que há nelas divindade ou virtude alguma pela qual mereçam culto, ou que se deva pedir algo a elas, ou que vá se colocar a confiança nessas imagens, como fazem outrora os gentios que colocavam sua esperança em ídolos, mas porque a honra que se dá às imagens se refere aos originais representados nelas, de sorte que adoremos a Cristo por meio das imagens que beijamos e em cuja presença nos descobrimos. Os irmãos que puderam prestar atenção na leitura deste texto, percebem que este texto é uma mentira, porque o que o catolicismo romano mais faz é exatamente rogar a estas imagens, que não podem falar, ver, ouvir, que lhes salvem. Adoram sim a estas imagens, como se fossem deuses, e por isso quebram, meus amados irmãos, este mandamento. Quando eles então disseram que os mandamentos 1 e 2 estão conectados, a ideia era justificar a criação de imagens de Deus, para facilitar o entendimento a respeito de Deus. Mas, meus amados irmãos, como vocês podem ver nas Sagradas Escrituras, o próprio Deus está dizendo: não façam nenhuma imagem, nenhuma. E o mandamento é muito específico quando ele generaliza aqui toda a criação. Ele diz: nem semelhança do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas. Esta é uma maneira de dizer céu, terra e mar. Em outras palavras, é uma maneira de dizer toda a criação. Deus criou os céus e terra e os mares. Portanto, o que Deus quer dizer é que nada na criação pode representá-lo, nada na criação é digno de simbolizar o caráter, a grandeza de Deus. Por esta razão, nós não somos autorizados a fazer qualquer tipo de imagem, seja ela física ou mental, a respeito de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, porque eles são um Deus, espirituais, invisíveis, e não podem ser contidos nem representados por mãos humanas. Foi este o argumento que o apóstolo Paulo usou quando esteve no Areópago, em Atenas, dizendo para aqueles filósofos atenienses
que adoravam a falsos deuses e a deuses representados naqueles altares, que o Deus verdadeiro, ele não pode ser servido por mãos humanas, e ele não pode ser contido em santuários feitos por mãos humanas. Os egípcios, meus amados irmãos, estavam bastante acostumados com a cultura de uma adoração movida por objetos, por imagens. Porque o que o Egito mais tinha era a representação de deuses por meio de imagens, especialmente animais, como, por exemplo, o deus Anubis, que era a imagem de um chacal, o deus Horus, que era a imagem também de uma águia. Eles eram, portanto, especialistas em adorar a deuses por meio de imagens. Mas o que o mandamento quer dizer é que é impossível que nós prestemos culto a Deus utilizando imagens falsas, mentais, físicas, quaisquer que sejam essas, para representar o Senhor. O pastor Calvino chamou isto, ou estas imagens, de fantasmas. Comentando este texto, ele disse que a segunda parte proíbe a transferência da adoração que Deus reivindica somente a si mesmo para qualquer um desses fantasmas ou espetáculos ilusórios, disse Calvino. E ele conclui assim: portanto, conceber qualquer imagem de Deus é em si mesmo ímpio, porque por meio desta corrupção a majestade de Deus é adulterada. Ele é figurado como uma outra coisa que ele não é. Por isso, diz Calvino, não há necessidade de refutar a fantasia tola de alguns, que de toda e qualquer esculturas e quadros são aqui condenados por Moisés, pois ele não tinha outro objetivo senão resgatar a glória de Deus de todas as imaginações que tendem a corromper esta glória. Por isso, é uma indecência grosseira fazer de Deus um tronco ou uma pedra, conclui o reformador. Por isso, meus amados irmãos, os nossos irmãos puritanos do século XVII também escreveram a respeito disso e apontaram que é dever exigido neste mandamento receber, observar, guardar puros e inalterados todo o culto a Deus, todo o culto, todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração, ações de graças em nome de Cristo, leitura, exposição e o ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo, a disciplina da igreja, os ministérios, o jejum religioso, o juramento em nome de Deus, os votos, bem como também nós devemos desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso. E concluir os nossos irmãos aqui, segundo a posição e a vocação de cada um, remover desse culto todos os símbolos de idolatria. Meus irmãos, nós estamos diante de um gravíssimo mandamento. E estamos diante do fato de que nós devemos pensar como devemos adorar a Deus. E, meus irmãos, não pensem que Satanás não nos induzirá à falsificação do culto a Deus. Porque o que Satanás mais deseja é exatamente perverter o modo como Deus é adorado. Ele tentou fazer isto no Éden, ao dar uma outra interpretação a Adão e Eva de quem ele era. E Satanás tentou aquele casal no ato de adoração, porque ele disse, não foi bem assim que Deus disse. Ele disse de uma outra forma. E o que nós mais vemos nos cultos das diversas igrejas
é exatamente o fato de pessoas tentarem adorar a Deus com coisas que Ele não disse. Não foi bem assim que Deus disse. E com este argumento diabólico, muitas pessoas introduzem na adoração a Deus aquilo que Deus não prescreveu em sua palavra. Por isso, meus amados irmãos, esta não é uma vontade pastoral. Esta não é aquilo que o Thomas Watson disse, uma espécie de birra dos reformadores. Mas isto é o zelo que todo cristão deve ter em relação a prestar ao seu Pai o culto que ele merece. Por isso nós temos insistido com os irmãos desta igreja, aqui avaliemos todo o ato de culto que prestamos a Deus. Como eu disse, não é uma questão de gosto, de preferências, de implicâncias pastorais. Ah, o pastor não gosta disto, não gosta daquilo. Ah, o conselho retirou tal coisa. Não é uma questão, meus irmãos, de gosto, de preferência. É uma questão de obediência. É saber o que Deus exige de nós. É possível introduzirmos no culto a Deus aquilo que Ele não prescreve? Não é possível. Se Deus disse para nós não fazermos, nós não devemos fazer, porque, meus amados irmãos, como nós veremos nas sequências das exposições deste mandamento, o Senhor punirá severamente várias gerações daqueles que prestam culto falso. O Senhor promete, Ele ameaça, dizendo: eu vou perseguir a terceira e quarta geração daqueles que não fazem como eu quero que se faça. Ele é um Deus zeloso. Por isso, todos nós devemos tremer diante do Senhor. E ao entrarmos neste lugar, meus amados irmãos, sabermos que nós estamos diante do Deus vivo e verdadeiro, não diante do pastor, mas diante daquele que é o Criador do universo e que exige uma adoração perfeita. Por isso, todo o nosso ato de culto deve ser realizado com extremo temor. E nós devemos sempre nos perguntar: Senhor, Tu queres que nós façamos estas coisas? É do Teu agrado que nós incluamos no culto estes elementos? É possível que se faça isto ou aquilo? Porque estas perguntas, meus amados irmãos, repito, não são birras, mas são perguntas honestas daquele que deseja obedecer ao Deus que prescreve o modo como Ele deseja ser adorado. E, meus amados irmãos, tenham certeza, Deus abençoará, e é a última parte que nós veremos neste mandamento, Ele abençoará aqueles que forem fiéis. O mandamento diz: eu vou abençoar milhares de gerações daqueles que me adorarem da maneira como eu prescrevo. Por isso, não tenham medo de desagradar homens, não tenham medo de reafirmar verdades da palavra do Senhor quanto ao culto, porque Deus abençoará aqueles que forem fiéis ao modo como Ele deseja ser adorado. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a sermos fiéis adoradores. E todas as vezes que nós nos colocarmos no culto a Deus, quando você entrar neste lugar, reflita a respeito disso. Por que será que o culto é desta forma? Por que será que nós fazemos isto ou aquilo? Devemos fazer ou não? Deus nos manda fazer ou não? Por que algumas igrejas fazem outras coisas e a nossa não pode fazer? Será que é porque o pastor não gosta? Porque o nosso conselho é muito tradicional? Ah, a nossa igreja podia ter um tipo diferente de culto, para agradar as pessoas, chamar as pessoas, ser mais atrativa. Será que é isso que Deus requer de nós?
qual lugar da Bíblia há um mandamento sequer para que o culto a Deus seja um culto agradável às pessoas, meus irmãos? Onde há isto nas Escrituras? Muito pelo contrário. Quando o sacerdote entrava no templo, meus irmãos, ele entrava no sangue. E aqueles irmãos que estão acostumados a cozinhar, sabem que o cheiro de sangue é terrível. Quando você mata uma galinha para fazer uma galinhada gostosa, e de preferência convidando o pastor para almoçar com você, você sente o cheiro de sangue. Imagina o cheiro de sangue até o seu joelho. Era isso que o sacerdote fazia, ele entrava no sangue. Era uma coisa terrível, meus irmãos, era morte, animais eram mortos. Era impossível haver samba num contexto deste. O que havia era morte. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo também disse que todos aqueles que o adorarem devem fazê-lo em espírito e em verdade. O que significa dizer que o nosso Senhor, Ele não requer de nós formas inventadas, mas Ele requer de nós, meus amados irmãos, obediência à sua palavra, porque aqueles que amam ao Senhor, amam a sua voz. Aqueles que amam a Jesus Cristo, ouvem a sua voz. Meus irmãos, você que é homem e que ama a sua esposa, ama a sua noiva, sua namorada, você vai querer saber qual é o maior gosto que ela tem para poder agradá-la. E você vai ali comprar o melhor presente que você sabe que vai não só encaixar na vida dela ali, mas no coração. Da mesma maneira, as esposas sabem que os maridos gostam disto ou daquilo, de comer uma determinada comida, de receber um determinado carinho, um determinado presente. Elas vão se dedicar a isso, porque tudo aquilo que nós amamos, nós cuidamos. E isto é tão claro que até os ímpios sabem, porque Peninha, ao escrever a música Sozinho, cantada por Caetano Veloso, disse isso. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida, não é assim? Os ímpios sabem disso. Que dirá nós, povo de Deus, deveríamos saber que o amor a Deus é também obediência à sua voz. Que nós saibamos, portanto, amados irmãos, cuidar com carinho de todas as partes do culto que nós prestamos ao nosso Senhor, porque Ele merece, e só Ele merece. Amém.